Bom, gente, hoje à tarde, quando tudo parecia que o dia, do ponto de vista jornalístico de notícias, já estava superado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou de forma emocionada, com recados simpáticos, sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. E aí, claro, a lista que já circulava com a probabilidade dele se aposentar, voltou com força. A reportagem é de Pedro Teixeira. Pouco antes de anunciar a aposentadoria, Barroso brincou com os colegas e disse que leria apenas uma cartinha afetuosa. Visivelmente emocionado, relembrou momentos na corte e disse que, apesar da agressividade e intolerância, ainda tem fé no país. É hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder. No discurso, o ministro agradeceu e exaltou um a um os colegas de corte e foi aplaudido 2 vezes. O presidente do STF, Edson Fachin, retribuiu os elogios. Sinto-me na obrigação, como presidente desse tribunal, de dar testemunho de sua contribuição para o desenvolvimento desse colegiado. Barroso se aposenta pouco menos de um mês depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista. Ele aguardou o término da ação para anunciar a saída. Eu não podia sair antes de terminar os julgamentos do golpe. Era meu dever estar aqui, estar do lado dos meus colegas. Eu não gostaria de sair no meio de um momento confuso. E eu achei que agora o momento está tranquilo. O Brasil nunca é 100% tranquilo. Ele foi um dos ministros do STF que tiveram visto americano suspenso pelo governo de Donald Trump. E negou que a aposentadoria tenha relação com isso, mas disse que ficaria muito feliz se isso fosse corrigido. Antes mesmo de entrar na corte, ainda como advogado, Barroso defendeu a liberação do aborto para fetos anencéfalos, algo que seria garantido pelo STF posteriormente. Já no Supremo, levantou pedidos sobre mudanças na legislação trabalhista, com flexibilização de regras, levando em conta novos modelos de trabalho. E se envolveu em polêmicas, especialmente ao tecer críticas mais duras ao bolsonarismo e dizer que enfrentou o movimento. Nós derrotamos o bolsonarismo! Durante a presidência no STF, pautou a regulamentação das Big Techs, o porte de maconha para uso pessoal, e conciliou o tema do marco temporal. Barroso foi indicado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff para a vaga de Carlos Aires Brito. Com 67 anos, ele tinha mais 8 anos de mandato até a aposentadoria compulsória. Nos últimos meses, Barroso já indicava a intenção de sair. Isso chegou, inclusive, a ser comunicado ao presidente Lula nas últimas semanas. A decisão pelo substituto de Luiz Roberto Barroso deve ser rápida, segundo integrantes do Palácio do Planalto. Essa será a 11ª indicação do presidente Lula para a função de ministro do STF. Flávia, vamos começar pelo fim, né? Pelo fim, não do Barroso no Supremo, mas pela forma como já começaram a circular as listas aí dos cotados, acho que isso é o relevante a partir de agora mesmo. Rodrigo Pacheco tem um apoio do Supremo e tem um apoio do Congresso. Aí tem a turma ali que o PT quer, né? Jorge Messias, advogado-geral da União, o Vinícius Carvalho, também ministro, aí eu vi listas com o Favreto. E tem, claro, sempre o Bruno Dantas, que tem um trânsito muito bom, melhor até do que todos esses lá em Brasília. Considerando os critérios que o Lula usou para o Cristiano Zanin e para o Flávio Dino, né? Lealdade, proximidade, você está sentindo ali o faro por onde? Então, Caio, eu acredito que o Messias larga na frente.
não só por esse perfil muito leal ao presidente Lula, né? Até a gente pode ver como que o Supremo foi acionado durante o governo Lula, em questões ali quando existia um problema entre Congresso e Supremo, como é que o Messias agiu nessas negociações, como é que ele foi lá pessoalmente em temas caros ao governo, como o IOF, por exemplo. Então, eu acho que ele larga na frente. Mas tem um ponto que me chama a atenção, é o fato do Messias ser evangélico. Seria um bom aceno por um ano eleitoral o ministro Lula indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque você mostra para esse público aí que tem espaço dentro do governo Lula para esse grupo também, para as pautas desse grupo, né? E o Rodrigo Pacheco é o preferido do Supremo de fato? Tem uma ala dos ministros que sim, gostam do nome do Pacheco, né? O ministro Gilmar Mendes é um desses ministros, ele até falou isso, acho que numa entrevista recente sobre isso. Então, ele é um dos nomes que os ministros, sim, têm um apego. Agora, a gente tem que ver se o presidente Lula também vai ir nesse roteiro, né? Se vai seguir ou não, porque o presidente Lula também tem interesse do Pacheco em Minas Gerais e talvez outros planos aí para o Pacheco também, segundo a gente apurou. E você, Daniel? Estou com a Flávia na seguinte linha. Messias era já o candidato do coração do presidente Lula quando ele acabou optando por Flávio Dino numa escolha mais racional, que aliava o coração com a racionalidade, uma pessoa mais experiente, mais cascuda, que poderia assumir um protagonismo pelo lado progressista, na visão do governo no Supremo. Messias é um perfil bem diferente, é um perfil mais tímido ou mais contido, vamos dizer assim, mas é o candidato do coração do Lula. O Pacheco tem o apoio dos ministros, de alguns ministros do Supremo, Gilmar Mendes o chamou de nosso candidato recentemente, mas tem também muito apoio entre os próprios senadores, né? Davi Alcolumbre é um entusiasta da candidatura, da indicação de Rodrigo Pacheco ao Supremo. O que o Lula gostaria para Rodrigo Pacheco é uma candidatura ao governo de Minas, porque Lula precisa de um palanque bom. Nem sei se o Rodrigo Pacheco é capaz de dar o palanque exatamente que o Lula precisa em Minas Gerais, mas Lula não tem muitas alternativas em Minas, que é um colégio eleitoral muito importante. Acho que dá para dizer ali que corre por fora também, bem por fora, mas ainda digna de ser citada, a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar. Ela tem muito apoio da primeira-dama, da Janja, e é preciso lembrar que o Lula não obedeceu, nos últimos tempos, aqueles critérios desejados de diversidade, de raça, de gênero, para outras indicações, nem para o Supremo, nem para outras cortes. Thaís, agora não tem mulher de novo em uma lista, hein? Não tem, e é triste, né, porque parece que a gente não tem mulher disponível, né, para assumir essa vaga, elas nem entram na lista. Tem a ministra do Supremo Tribunal Militar, mas ela quase que corre na lanterna, né, e ela vem mais porque ela é da defesa da primeira-dama do que se ela realmente fosse uma candidata. Eu acho isso triste. Nos países desenvolvidos, essa representatividade já é muito maior, quer dizer, não tem nenhum motivo para o Brasil ter tido apenas 3 mulheres. Foram apenas 3 mulheres. A Ellen Grace foi a primeira, Fernanda Henrique, depois Rosa Weber, Carmen Lúcia primeiro pelo Lula e depois a Rosa Weber pela Dilma Rousseff. E a Carmen Lúcia fica lá, né? Eu acho ruim porque o ministro Barroso, por exemplo, hoje falou sobre o aborto. Ali com jornalistas, ele disse, eu sou contra o aborto, mas eu sou contra a criminalização. Você não pode criminalizar uma mulher que já está em situação de perigo, inclusive de saúde, por ter feito essa escolha. E o STF teve papel de tratar disso, enfim. Imagina uma mulher, mais de uma mulher, 3 mulheres, para trazer essa discussão, né? Mas isso parece que está longe de acontecer, nem com a pressão da primeira-dama, que já mandou muito mais no presidente Lula, né? Flávia, você acha que será rápida essa decisão do Palácio do Planalto? Você tem informação sobre isso? Sim, tende a ser rápida, né? Até porque ele precisa aprovar isso no Senado. Ano que vem a gente tem um ano eleitoral, né? Então,
um cenário de uma indicação rápida para até, por exemplo, a gente viu ali pela MP 1303 que o governo Lula está com alguma dificuldade ali no Congresso, então se eles demorarem muito para indicar também um ministro, né, pode atrasar todo o processo, né? Então acho que não é interesse hoje do Planalto atrasar esse processo. Ponto que eu queria colocar na nossa discussão, que a gente estava falando aí de candidatos, que a gente tem um ponto também que conta a favor do Messias, e é a idade, né? A gente tem visto um perfil de indicação de ministros mais novos, para ele ficar mais tempo, né? Para esse espectro político ter um ministro ali mais tempo dentro da corte. O Messias é um homem de 45 anos, então isso conta também. E isso também vai um pouco contra a indicação da Maria Elizabeth, que é um pouco mais velha, né? Eu tinha feito o levantamento das idades, né, para chamar a atenção que a maioria do plenário do Supremo vai ter menos de 60 anos, né? E isso diz muito sobre a longevidade, sobre o perfil, enfim. Sim. E se o Messias realmente chegar com 45 anos, o mais velho que ele depois é o Zanin, com 49. Esse ponto é super importante porque resgata um debate sobre mandatos, né, prazo para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Já, né, vira e mexe se fala de estabelecer 10, 12, 15 anos. O próprio Barroso, um tempo atrás, dizia que a ideia que ele tinha de Supremo remetia muito à sala de aula. Os professores que a cada 10 anos precisam revisitar suas fichas para fazer as aulas e, portanto, precisavam se reciclar e entrar num novo momento de vida, profissional e de vida. E é isso que ele está fazendo agora, que ele se propõe a fazer, pelo menos. Acho que essa tendência que a gente observa de vários governos, né? Porque foi assim com André Mendonça, foi assim com Cássio Nunes Marques, tem sido assim com Zanin, Messias pode ser agora, são ministros que tendem a ficar 30 anos na Suprema Corte. E, bom, sem falar, o Lula vai se tornar o presidente que mais indicou ao Supremo. O próximo será o 11º indicado pelo presidente Lula ali para o Supremo Tribunal Federal. E, claramente, essa mudança do perfil da idade, ela acompanha o ganho de relevância política que o Supremo Tribunal vem tendo, né? Porque ali nos anos 90, nos anos 00, você tinha ministros do Supremo mais idosos, vamos dizer assim, mais, né? Mais próximos aos maduros, 60. Bem mais perto dos 60, né? E isso começou cada vez mais... Tipo eu, assim, cara. Exatamente, assim, tipo a gente. Isso começou cada vez mais a diminuir essa idade, porque os presidentes passaram a ganhar um ministro indicado por eles mais tempo no Supremo. Flávia, olhando para o Barroso agora, de alguma maneira, todas essas questões envolvendo magnística, envolvendo perda de visto, isso pesou, né? A gente sabe que o determinante tem questões familiares, quer advogar, quer ficar mais livre, né? Inclusive da gente, da imprensa. Mas qual o peso desse contexto todo de confronto com o bolsonarismo e das sanções americanas contra ministros do Supremo na decisão dele? O ministro Barroso diz que não, né? Que essa questão com os Estados Unidos não tem um peso forte ali na decisão dele, já era algo pensado. Ele já tinha avisado o Lula 2 anos atrás dessa possibilidade. Antes, ele já tinha esse plano, ele até falou isso hoje com os jornalistas, de passar 12 anos, que são exatamente os 12 anos que ele ficou, até porque ele já defendeu ali, como o Daniel trouxe, a questão do mandato, né? De ministro do Supremo. E a ideia dele era ele terminar a presidência e aposentar. Então, ele seguiu o script que ele estava imaginando. Agora, de fato, a aplicação da Magnitsky para o Alexandre de Moraes, a suspensão do visto para ele, de alguma forma mexeu com ele. Mas eu não acho que foi o suficiente para ele querer aposentar por conta disso.